Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão RVC. Você já sabe, né? Um programa que traz vários convidados, personalidades para debater assuntos diversos. Mas como nós estamos num ano muito importante, o ano eleitoral, vem aí em outubro, as eleições 2018, a gente puxa um pouquinho mais o assunto para a política. E hoje eu recebo mais dois convidados. Tenho a honra de receber aqui no estúdio do Conexão RVC, Poliana Gama, educadora, deputada federal, né? Teve um mandato agora curto, mas exerceu a função o cargo de deputada federal, foi vereadora em Taubaté. Professora, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, uma satisfação. E Gabriel Aquino, professor, coordenador de cursos na FUNVIC, mais uma vez participando com a gente como convidado. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, um privilégio estar aqui com a deputada Poliana. Né? Eu creio que nós teremos um bate-papo muito interessante e proveitoso para muito bom, né? Eu já perguntei isso para o Gabriel, que é a segunda vez que ele participa com a gente. Sempre no início do nosso bate-papo, como o assunto é política, né? Eu pergunto o que é política para você, se você gosta de falar sobre política. E você convive, né, Poliana, com a política o dia a dia, né? Na tua casa é política, na rua é política, aqui conversando com a gente é política. Como que é isso para você? Bom, para mim, assim, se eu for resumir o que é política, a minha percepção, o conceito de política que eu procuro vivenciar é a nossa atitude empenhada para resolver um problema que seja comum a um determinado grupo de pessoas. A essência da política é essa. O problema é que, com o passar do tempo, né, infelizmente, muitos acabaram fazendo, muitas vezes, de um problema, né, um outro problema muito maior ainda por trabalhar por conta de ter interesses próprios e não um interesse coletivo. Então, o que acontece muito hoje, que a gente está vendo, é exatamente isso, né? Por isso que a gente está barrando em algumas situações, né? A gente tem aí a questão da Lava Jato, muitas investigações, um monte de gente que foi para a cadeia, exatamente por isso, né? Visando o interesse próprio. E tem que fugir disso, né, professor? Sim, até porque na sua origem, a palavra da política da polis, né? Preocupação com a polis, com a comunidade, com a sociedade, nós percebemos que, a Poliana colocou muito bem, as pessoas mudaram o curso natural da proposta e do objetivo da política, que é o cuidado com a cidade, que é o cuidado com as coisas da cidade, com a população. Então, a política, principalmente no Brasil, ela está muito mais voltada para o ego do político ou do determinado partido, né, ou de interesses, né, da ação privada que usa a política como meio de ganho, de enriquecer, de tentar conquistar os seus objetivos sem olhar para o dia a dia comum da polis, da cidade. Sim. Então eu creio que nós precisamos repensar, né, e esse espaço de discussão é interessante, porque é levar para as novas gerações o pensar política, né? Porque as pessoas ficam meio que distantes em relação a isso, né? E como é que é sair na rua hoje, Poliana? Você tem uma grande experiência, em Taubaté foi vereadora, 3 mandatos, 3 né? mandatos. Foi candidata a prefeita. Fiquei em segundo lugar. Deputada federal, 1 ano e quantos meses? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Quer dizer, uma bagagem interessante, importante na política, né? Não só na região do Vale do Paraíba, mas já uma abrangência nacional como deputada federal. Como reverter essa situação que a gente está falando? Porque como é que é sair na rua e falar, olha, eu sou a Poliana, estou aqui de novo, como é que é isso para você? Olha, interessante a pergunta. Primeiro, a gente precisa oferecer um bom exemplo. E esse exemplo a gente oferece com o quê? Com o trabalho, com a nossa vida e possibilitando as pessoas cada vez mais a dialogar conosco. Então, para mim, isso é essencial. Além do diálogo, assim, frente a frente, com as pessoas, hoje nós temos aí todo um trabalho com rede social que, quando usado com responsabilidade, você tem um canal para acompanhar aquela pessoa que você votou, sim, ou então até mesmo, né, não só na política, mas em outros segmentos, acompanhar o dia a dia, as ações. Algo que eu sempre busco nesses encontros ressaltar, né, o que é de fato a política, que é essa natureza dela de realmente a gente poder se reunir e agir em prol de resolver problemas que são comuns a um grupo de pessoas, e procuro diferenciar do que a gente chama hoje de politicagem, que é esse mau uso da política, que é a velha política que ninguém aguenta mais.
Agora, como é que a gente rompe com isso? A gente rompe com isso de que maneira? Oferecendo bons exemplos. Então, sou uma pessoa que tenho atuado na política já há um bom tempo, tenho a ficha limpa, a vida limpa, busco honrar isso, sempre com muita responsabilidade, né, com o que a população me conferiu para representá-la e sempre dando muita publicidade, né, e publicidade no sentido de prestar contas. É isso que a gente precisa também romper, né? Às vezes você vai falar de um trabalho que você fez, tem gente, está querendo aparecer, está querendo... Gente, não é isso. Nós precisamos prestar contas, nós precisamos cultivar essa cultura de que o político precisa sim prestar contas para a população. A população precisa saber o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz um governador, um presidente, um deputado estadual, um deputado federal. Então, para separar o joio do trigo, a gente tem que conhecer o que é joio e o que é trigo. E não dá. Outro dia eu fiz até uma discussão, porque a gente sabe essa questão muita gente dizendo que não quer votar, ou vai votar em branco ou vai anular. A pergunta que eu faço para essas pessoas, isso vai resolver os problemas que a gente tem de educação no país, de saúde, problema de habitação, de segurança que está aqui, nós estamos sentindo isso na pele muito, problema que a gente tem com drogas. Isso resolve? Então, a maturidade e a consciência da gente, como educador também, né, professor, faz com que a gente desperte as pessoas para isso. Gente, olha lá, o que a gente quer realmente no nosso país? E o número... Como que a gente vai conseguir isso? Então, temos que pesquisar sobre as pessoas, histórico de vida, currículo. A gente não faz isso para contratar alguém, às vezes para trabalhar na nossa casa ou no ambiente de trabalho que a gente está. Aí, na hora de representar, a gente não vai olhar para histórico, vamos pegar papel no chão e votar em qualquer um. Se faz de qualquer jeito, resultado de qualquer jeito. Então, a gente precisa também aí ser muito afiado e exigente na hora de escolher, analisar, colocar na balança e buscar fazer uma escolha melhor. Né? Por isso que a rede social está aí para ajudar, né? Ela pode atrapalhar, mas está aí para ajudar exatamente para poder divulgar esses feitos, enfim, para as pessoas terem consciência, saber quem é quem, né, nesse caso. E a gente falou no programa anterior, né, que o Gabriel estava aqui, muito sobre rede social, a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre o uso, né, o uso adequado, enfim, e essa problemática que a Poliana levantou, que é o número de indecisos, que é muito grande. A gente vai para um pequeno intervalo e vai voltar daqui a pouquinho, você vê que o papo é bom, flui, né, e passa o tempo muito rápido, né. Já já a gente retorna com meus dois convidados. Hoje recebendo aqui no Conexão RVC, Poliana Gama e também o professor Gabriel Aquino. Nós vamos a um pequeno intervalo, Conexão RVC volta em instantes. Estamos de volta com Conexão RVC. Muito obrigado a você que mais uma vez está nos acompanhando. Lembrando que o nosso programa inédito, toda sexta-feira às 22 horas e depois várias reprises ao longo de toda a semana e sempre com convidados de peso, convidados importantes, personalidades da nossa região, a região metropolitana do Vale do Paraíba. Como estamos em ano de eleição, a gente traz o assunto política para debate aqui dentro do Conexão RVC. Hoje estou recebendo o professor Gabriel Aquino, que é coordenador, professor na FUNVIC, e Poliana Gama, educadora, professora, foi vereadora em Taubaté, deputada federal, é a nossa convidada também. A gente finalizou o bloco anterior com dois assuntos para a gente levantar agora. Uma é a questão da rede social. Gostaria que até o Gabriel falasse sobre isso, tem uma vasta experiência, muito estudo em relação a este assunto. E retomando o que a Poliana levantou sobre o número de indecisos, que é muito grande. Agora, Poliana, eu estive vendo semana passada ou retrasada alguns dados que dão conta de que o número de indecisos maior é entre as mulheres. Queria saber por que a mulher não está confiante. O que eu sinto é que, como ainda no Brasil, nós temos aí, por exemplo, no Congresso, lá em Brasília, 10%, nem 10% de mulheres como deputadas e senadoras. Então, é um percentual muito, muito baixo. O Brasil ocupa as últimas posições aí numa classificação entre alguns países. Eu acho que
ficou em 152, ou seja, é algo assim muito baixo. A Etiópia, se não me falha a memória, está na nossa frente para você ter uma ideia, né? E estou trazendo essa proporção porque se você olhar para questões de produção interna no Brasil de economia comparado com a Etiópia, você tem uma condição para o Brasil expressiva, né? muito expressiva, Muito expressiva. mas na questão da representatividade de mulheres ainda muito baixa. Então, acredito que isso seja um dos fatores, porque as mulheres olham e falam assim, puxa vida, olha ainda para um ambiente que que tem a maioria ali de homens. E como é que a gente reverte isso, né? Aí um apelo. Nós mulheres, já é provado ao longo da história e dos últimos anos em específico, a entrada nossa do mercado de trabalho, as pesquisas revelam que contribuiu o quê? Para você diminuir as desigualdades. Sim. Dada a responsabilidade da mulher. Programas sociais, por exemplo, habitação. Nenhuma casa, conjunto habitacional, assim, aliás, vou voltar, né? A questão da habitação, quando habitação popular, você confere toda a parte de documento, fica no nome da mulher. Por quê? Você olha um outro dado. Infelizmente, divórcio, né? Tem crescido. Maior parte do percentual de guarda de filhos fica com quem? Com a mulher. Então, já que é a mulher que está assumindo, na maior parte das vezes, essa condição papel, né? da família, numa separação, ela também fica com a responsabilidade, então você tem que dar esse suporte. Mas é claro que, paralelo a isso, a gente precisa ter pessoas que decidam também, em todos os espaços de decisão, seja na cidade, no estado, no país, né, em Brasília, né, no caso, né, que tenham esse olhar dessas dificuldades que as mulheres enfrentam no dia a dia. Elas têm buscado e têm dado conta, além até do que a gente, pelas condições, você vê históricos de vida, assim, de superação, que são incríveis. Eu creio que tem uma questão cultural, né, Poliana? Que nós temos um modelo, né, um modelo de cultura, de formação dos países muito patriarcal. Tem que ir lá atrás, e voltando um pouco na história da Constituição, e aí eu vou mais ainda, vou entrar na minha área, que é a teologia, onde destoou o conceito da mulher como ele fala de submissão. Submissão no contexto teológico não é sujeição. Submissão é estar sob a missão, né? Quer dizer, o papel da mulher é um papel muito forte, elevado no contexto teológico. Porém, com os desvios no desenvolvimento da história do cristianismo em geral, a mulher ficou subjugada. Então, quando a Bíblia diz lá, por exemplo, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, os colocaram em pé de igualdade. Correto. Isso foi destoou profundamente. E aí uma questão para as mulheres pensarem se ela não está aceitando essa condição historicamente. Historicamente, a mulher aceitou essa condição machista, né, do desvio teológico, desvio do pensamento, do que Deus propôs para o homem e a mulher em pé de igualdade, porque quando eles são colocados no pé de igualdade, ambos são corregentes, têm as mesmas capacidades. Quer dizer, a mulher tem uma forma diferente de pensar, que é uma visão mais holística. A mulher vê o todo, tanto é como a mulher, quando vai numa festa, entra uma mulher, ela vê do pé à cabeça, sabe tudo que está ali. O homem tem uma visão mais linear, é uma coisa só. Se a mulher se envolvesse um pouco mais nos aspectos da cultura, da educação, da política, a visão seria melhor para um estado de governo, para uma educação, em várias áreas. Ela precisa voltar a entender isso, que ela foi criada no mesmo pé de igualdade. Posso complementar? Pode, fica à vontade. Eu, particularmente, eu não entendo que seja uma questão de aceitar, mas dada a questão cultural, como você bem pontuou, é algo imposto. Até muitas vezes pela questão da força. Eu tenho participado de vários encontros de grupos de mulheres em várias comunidades, de todas as nossas cidades aqui do Vale em especial, e é grave, né, a questão assim, da agressão, da violência doméstica, psicológica, física, e na maioria das vezes, né, como é algo assim imposto, né, e ainda mais com essa questão também cultural, muitas vezes essa mulher, ela tem dificuldade, né, de tomar uma decisão para realmente
ter uma outra condição de vida, porque, na maioria dos casos, ela sempre vai pensar na família, na questão dos filhos. Quando é ainda um quadro, né, é uma situação de uma mulher que ela não trabalha, que ela não tem uma renda própria. Sim. Então, a mulher, em primeiro lugar, para ela está a família. Tanto é que quando uma mulher é agredida, quando uma mulher sofre, toda uma família sofre junto. Concordo. Então, falar de família hoje, né, e é algo que eu discuti muito em Brasília, a questão nossa de família é essencial cuidar da questão das nossas mulheres, que têm sofrido muito. Né, a questão do feminicídio, né, dessas mortes brutais que têm acontecido. Aqui na nossa região, em Paraibuna, a moça grávida, né, ser morta, o filho ser tirado. É um caso recente. É um caso recente. Perto da gente, né? Perto da gente, ou seja, isso não está longe, gente. Infelizmente, não está longe. E todo esse cuidado exige, claro, uma força realmente de todas nós mulheres. Sim. A partir do momento que a gente tem essa consciência, exercer isso e fortalecer umas às outras, mas nós precisamos também que os homens cada vez mais se conscientizem a respeito disso. Por quê? Homens são filhos que foram gerados em ventres de mulheres. E muitos desses homens são pais também. E o exercício que eu sempre faço nessas rodas, quando participa a família, e a gente encontra algum caso ou outro dessa dificuldade, às vezes, do pai mesmo, entender que não tem problema ele ajudar a lavar a louça em casa, não tem problema ele ajudar a trocar o filho em casa, né? É de colocar o seguinte: você tem uma filha, o marido que você garante que você vai gostar que a sua filha tenha no futuro um marido como você? Igual a você, né? Igual a você? Nessa hora, vou te dizer uma coisa, Gabriel, Reinaldo, é assim, você sente, você vê, opa, então é esse processo de ressignificação perante tudo isso que a gente tem sofrido, que é essencial. A gente precisa, de fato, assim, contribuir muito para a humanização das pessoas. Perfeito. Que é essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, né? Sim. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente vai retomar o assunto. Aí estou devendo o assunto da rede social do Gabriel e falar de educação, né? Porque os dois são professores aqui, e embora se falar de E educação... tudo que a gente falou aqui, a gente sempre trouxe educação. Então a gente vai voltar daqui a pouquinho. Estou recebendo hoje aqui no estúdio, no Conexão RVC, Poliana Gama e também Gabriel Aquino. Nós vamos ao rápido intervalo, Conexão volta já já. Estamos de volta com Conexão RVC, trazendo mais 2 convidados aqui para o nosso estúdio, falando de política. Lógico, estamos num ano muito importante, ano de eleições 2018, mês de outubro vem chegando, você vai votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Sempre lembro da figura do vice-presidente, do vice-governador, sempre é importante ficar atento, hein? Aqui no estúdio eu recebo Poliana Gama e também Gabriel Aquino. Aliás, eu falo sempre de vice, porque a gente tem um histórico de vice aí, o pessoal tem que ficar atento em relação a isso, né? Poliana e Gabriel, vocês são da área da educação e a gente pouco falou aqui sobre um assunto específico de educação. Gabriel, o que dá para esperar agora, nessa reta final para as eleições, propostas sobre educação, o que você gostaria de ouvir nesse momento? Reinaldo, Poliana, eu estava falando com a Poliana no intervalo que nós precisamos primeiro começar o processo educacional de mudança de uma nação lá, eu digo, no berço. Quando nós ensinamos desde pequena criança a respeitar o outro, né? Na filosofia fala de outrar, né? Ou essa empatia, entender que o outro é semelhante a mim, né? Que nós estamos no mesmo pé de igualdade. E quando você olha para o cenário nacional, que está complexo, né? Nosso cenário político está complicado. Nós não temos muitas opções. Nós temos algumas opções que muitas vezes não nos agradam, porém nós percebemos que há por parte da população, e aí nós falamos da mídia, né? Ou seja, a mídia, a própria escola, né? Ela não está preparando essa massa de pensamento crítico para uma eleição do porte que nós temos. Nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise social, né? Uma crise econômica, entendeu? E uma crise de identidade. Qual é a nossa identidade? A Copa do Mundo mostrou muito bem isso.
Você falou da Croácia, né? Essa crise de identidade, a nossa a crise da identidade política. Quem realmente nos representará, né, nos vários âmbitos da política nacional? Então eu vejo que nós estamos num momento difícil, mas a palavra crítica que vem com a crise proporciona pensar. Sim. Eu acho que esse espaço aqui com a nossa deputada Poliana, né, essa vivência ainda jovem, né, ela falando da alegria, da ficha limpa, eu acho que essa pesquisa, esse aprofundar para entender quem é quem que está no cenário político é válido para a população. Então, já que nós temos a rede social, né, as mídias, existem possibilidades de órgãos que nos ajudam a olhar de maneira mais verdadeira. Informações, nós falamos das fake news nas outras entrevistas, existe possibilidade de a gente conhecer mais o nosso candidato. Eu creio que vivemos uma crise, sim, mas esse momento é um momento que pode formar em nós uma consciência daquilo que nós queremos para a nação brasileira. Poliana, trazendo então para a sua área de formação, que é a área da educação, né? O que dá para falar nesse momento? O que você acha que o brasileiro está esperando especificamente nessa área? Bom, primeiro, nós precisamos garantir boa qualidade na nossa educação. E isso exige recurso, mas também usar bem o recurso. Você também é da área de gestão, né? Sim. Então, é essencial uma boa gestão dos recursos que nós temos. Desse período que eu tive em Brasília, algo que eu busquei aprofundar na Comissão da Educação, onde eu fui titular, presidi, inclusive, comissão da BNCC, que está tendo agora, né, toda essa revisão dos currículos das escolas. Mas, assim, eu identifiquei que, ao longo dos últimos anos, de 2014 para cá, que é o ano onde a gente tem aí o nosso Plano Nacional de Educação, que tem 10 anos pela frente, mas desde então, desde 2014, nenhum orçamento da União convergiu integralmente para poder fazer acontecer o que está lá no plano. Pelo contrário, estão cortando, né? Pois é. Aí você tem lá, a primeira meta do nosso Plano Nacional de Educação diz respeito a ampliar o atendimento a crianças de 0 a 3 anos. Porque a gente tem esse fluxo da questão da mulher que trabalha e que precisa da creche, né, para o seu filho. Até porque quando a mulher não trabalha, é melhor que fique nesse período por questões de vínculo e de saúde com a família. Mas, enfim, você tem que crescer, tem que aumentar para atender a demanda. Quantas pessoas aí precisam de uma vaga, né, para o filho aí de 0 a 3 anos numa creche? Não tem essa vaga, mas o governo federal diminuiu, de uma certa forma, proporcionalmente falando, os recursos para educação infantil. Ele não acompanha na mesma proporção do que é exigido. É necessário que muita juventude hoje já está se interessando um pouco mais pela questão do Brasil, da política. É necessário aprofundar um pouco mais, sair, que eu falo daquela superfície, né, que não tem profundidade, e compreender mais, entender mais, fiscalizar, vamos usar a palavra que foi muito utilizada na política, fiscalizar um pouco mais sobre isso, através de uma pesquisa. Há vários órgãos que estão trabalhando sobre a questão da transparência na política. Consulte. Né? Tem até aplicativo para identificar corrupto. Vocês já viram? Ganhou prêmio, inclusive. Só, então. Olha isso aí, esse aí vai ganhar dinheiro. Hein? Eu creio só uma colocação da educação, se nós não ensinarmos até a questão de gestão política nas escolas, na formação, desde o início, começar a apontar o que é uma cidade, como funciona uma cidade, né? Essa dimensão econômica, social, mostrar a complexidade, nós não vamos gerar uma mudança no país. Perfeito. Bom, eu tenho que encerrar, porque já deu o nosso tempo, bate-papo muito interessante, né? Conversando aqui com duas personalidades da área da educação, é muito gostoso, prazeroso falar sobre esse assunto também. Muito obrigado, Gabriel Aquino, que é professor, coordenador de curso na FUNVIC. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e participar com a gente. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Poliana. Prazer conhecê-la. Prazer. Muito jovem, né? Muito bom. Poliana, muito obrigado também. Boa sorte na sua caminhada por aí. Eu agradeço, Reinaldo, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter vindo.
Chegamos ao final de mais um programa Conexão RVC, sempre agradecendo você que nos acompanha. Você já sabe, né? Programa inédito sempre às sextas-feiras, 22 horas, e depois, ao longo da semana, as reprises. Para quem perdeu, não tem desculpa, né? Tem vários horários para você nos acompanhar. Hoje, conversei com Poliana Gama e com Gabriel Aquino. Muito obrigado a você que esteve com a gente. Um grande abraço e até o próximo Conexão RVC.